O Evangelho de Pedro. É muito interessante, é muito misterioso. Talvez ele tinha sido o evangelho mais antigo que os 4 que conhecemos. Talvez tenha sido feito em 120 era cristã. Como marcionita, acredito que seja o Evangelho de Paulo. Aquele que ele diz que só pregava Cristo crucificado. Este evangelho só fala da crucificação de uma pessoa que não tem um nome. Neste evangelho fica nítido que quem foi crucificado não sentia dor. De fato, parece que o corpo físico morto de um homem não identificado, dito ser o Senhor, que foi crucificado e morreu, foi agora colocado em um túmulo. Uma grande pedra foi rolada na entrada. Mas um grande som veio do céu e a pedra rolou sozinha. 2 homens, presumivelmente anjos, descem e entram na tumba e retiram o corpo morto e saiam com ele do túmulo, deixando o túmulo vazio. Então, como acreditamos que este evangelho tratasse de um homem de carne e osso que foi morto na cruz, porém não ressuscitou, espero que vocês prestem atenção. Bom estudo. Evangelho de Pedro. Dos judeus ninguém lavou as mãos, nem Herodes nem nenhum de seus juízes. Como não estavam dispostos a lavar, Pilatos se levantou. Então o rei Herodes ordena que o Senhor seja levado, dizendo-lhes: faça o que lhe ordenei que fizesse a ele. José ficou ali, amigo de Pilatos e do Senhor, e sabendo que estavam prestes a crucificá-lo, foi a Pilatos e pediu que o corpo do Senhor fosse sepultado. E Pilatos enviou a Herodes e implorou por seu corpo. E Herodes respondeu: irmão Pilatos, embora ninguém tenha perguntado por ele, nós o teríamos sepultado desde que o sábado está se aproximando. Porque está escrito na lei: o sol não se levantará sobre quem foi executado. Entregou-o ao povo no dia anterior ao pão sem fermento, sua festa. Eles levaram o Senhor embora e continuaram empurrando-o enquanto corriam, e eles diriam: vamos arrastar o Filho de Deus enquanto o tivermos em nosso poder. E lançaram um manto de púrpura à sua volta, e o fizeram assentar-se no tribunal, e disseram: juiz justo, rei de Israel. E um deles trouxe uma coroa de espinhos e colocou-a na cabeça do Senhor. E outros ficaram cuspindo em seus olhos, outros golpearam seu rosto, enquanto outros o cutucaram com um graveto. Alguns deles continuaram batendo nele, dizendo: vamos prestar o devido respeito ao Filho de Deus. E eles trouxeram 2 criminosos e crucificaram o Senhor entre eles. Mas ele ficou em silêncio, como se não sentisse dor. E quando colocaram a cruz na posição correta, escreveram: este é o rei de Israel. E puseram as suas vestes diante dele, e dividiram-nas entre eles, e se levantaram para elas. Mas um desses criminosos o censurou dizendo: sofremos pelos erros que cometemos, mas este homem que se fez salvador dos homens, o que ele fez a você? E eles estavam zangados com ele e ordenaram que suas pernas não fossem quebradas, para que ele pudesse morrer em tormento. Agora era meio-dia e a escuridão prevalecia sobre toda a Judéia. Eles estavam preocupados e em agonia, para que o sol não se pusesse, pois ele ainda estava vivo. Pois está escrito que o sol não será colocado sobre aquele que foi executado. E um deles disse: dê-lhe vinagre e bile para beber. E eles misturaram e deram para beber. E eles cumpriram todas as coisas e trouxeram seus pecados sobre suas próprias cabeças. Agora muitos foram com lâmpadas, supondo que fosse noite, e se deitaram. E o Senhor clamou em voz alta, dizendo: meu poder, você me abandonou. Quando ele disse isso, ele foi aceito. E ao mesmo tempo o véu do templo de Jerusalém foi dividido em 2. E então eles arrancaram as unhas das mãos do Senhor e o deitaram no chão. E toda a terra foi abalada, e grande temor veio sobre todos. Então o sol saiu e foi a 9ª hora. Agora os judeus se alegraram e deram seus corpos a José para enterrá-lo, porque ele viu as coisas boas que ele fez.
E José levou o Senhor e lavou-o e envolveu-o em linho e levou-o para seu próprio túmulo, que é chamado de Jardim de José. Então os judeus e os anciãos e os sacerdotes, quando perceberam o mal que tinham feito, começaram a lamentar-se e dizer: ai dos nossos pecados! O juízo e fim de Jerusalém estão perto. Mas comecei a chorar com meus amigos, por medo, nos escondíamos, pois fomos procurados por eles como criminosos e pensamos em incendiar o templo. E ao lado de todas estas coisas estávamos jejuando, e nos sentamos de luto e choramos noite e dia até o sábado. Mas os escribas e fariseus e os anciãos se reuniram, pois ouviram que todo o povo estava murmurando e batendo em seus seios, dizendo: se esses grandes sinais tiverem acontecido em sua morte, ele deve ter sido inocente. E os anciãos ficaram com medo e vieram a Pilatos, implorando-lhe e dizendo: dê-nos soldados para que possamos vigiar sua sepultura por 3 dias, para que seus discípulos não venham e levem-no embora, e as pessoas suponham que ele ressuscitou dos mortos e nos fere. E Pilatos deu-lhes o centurião Petrônio com soldados para vigiar o sepulcro. E os anciãos e os escribas foram com eles ao sepulcro. Todos os que estavam lá com os soldados rolaram uma grande pedra para a entrada do túmulo e punha 7 selos nele. Então eles armaram uma tenda lá e assistirão. De manhã cedo, quando o sábado amanheceu, uma grande multidão veio de Jerusalém e das áreas circunvizinhas para ver o túmulo selado. Mas durante a noite antes do alvorecer do Senhor, enquanto os soldados permaneciam de guarda 2 a 2 em cada relógio, veio um grande som no céu, e eles viram os céus abertos e 2 homens desceram brilhando com uma grande luz, e eles se aproximaram da tumba. A pedra que havia sido colocada na porta rolou sozinha e se moveu para um lado, e o túmulo foi aberto e os 2 jovens entraram. Agora, quando esses soldados viram isso, eles despertaram o centurião e os anciãos, pois eles também estavam lá assistindo. Enquanto ainda lhes contavam as coisas que haviam visto, viram 3 homens saindo do sepulcro, 2 segurando o outro e uma cruz seguindo-os. As cabeças dos 2 que viram tinham cabeças que alcançavam o céu, mas a cabeça daquele que era liderado por eles ia além do céu. E eles ouviram uma voz do céu dizendo: você pregou para aqueles que dormem. A resposta que foi ouvida da cruz foi: sim. Esses homens aconselharam e pensaram em ir e relatar essas coisas a Pilatos. E enquanto pensavam que os céus se abriram novamente e um homem desceu e entrou no sepulcro. Quando aqueles que estavam com o centurião viram isso, correram para ir a Pilatos à noite e deixaram a tumba que estavam vigiando. Eles disseram tudo o que tinham visto e estavam em grande desespero dizendo: ele era certamente o Filho de Deus. Pilatos respondeu-lhes: eu não tenho o sangue do Filho de Deus em minhas mãos. Foi tudo o que você fez. Então todos eles vieram e imploraram a ele que comandasse o centurião e que os soldados não dissessem nada do que tinham visto. Porque é melhor para nós sermos culpados do maior pecado diante de Deus do que cair nas mãos dos judeus e ser apedrejados. Pilatos, portanto, ordenou ao centurião e aos soldados que não dissessem nada. No início do dia do Senhor, Maria de Magdala, discípula do Senhor, tinha medo dos judeus, pois eles estavam inflamados de raiva, por isso ela não tinha realizado no túmulo do Senhor as coisas que são costumeiras para as mulheres seus entes queridos. Quem morreu? Ela levou consigo alguns amigos e chegou ao túmulo onde ele havia sido colocado. E temiam que os judeus os vissem e disseram: mesmo que não possamos chorá-lo e lamentá-lo no dia em que ele foi crucificado, façamos isso agora em seu túmulo. Mas quem vai rolar a pedra para nós que está à porta do túmulo, para que possamos entrar e sentar ao lado dele e fazer o que precisa ser feito? A pedra era de fato ótima. Temos medo de que alguém nos veja.
E se não pudermos empurrar a pedra para longe, deixemos cair essas coisas que trazemos como um memorial para ele, e vamos chorar e bater em nossos seios até chegarmos em casa. E eles foram e encontraram o túmulo aberto. Eles se aproximaram e olharam para dentro e viram um jovem sentado no meio da tumba. Ele tinha um semblante justo e estava vestido com roupas muito brilhantes. Ele disse a eles: por que você está aqui? Quem é que você está procurando? Você não está procurando o que foi crucificado. Ele ressuscitou e foi embora. Se você não acredita, olhe e veja onde foi colocado, pois não está lá. Ele subiu novamente e foi para o lugar de onde ele veio.